Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Estoicismo e Espiritualidade. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema muito importante: como aplicar a filosofia estoica no nosso dia a dia. O estoicismo não é apenas uma teoria abstrata, mas uma filosofia prática que nos ajuda a lidar com as dificuldades cotidianas com mais sabedoria e serenidade. Ao longo da história, grandes filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio nos ensinaram que, ao controlar nossas reações, podemos alcançar mais equilíbrio emocional, mesmo nas situações mais desafiadoras. E é isso que vamos ver hoje: como usar o estoicismo para enfrentar as adversidades diárias e viver de forma mais plena e racional. Vamos começar com algo que todos enfrentamos: o estresse no trabalho. Em algum momento, todos nós já nos sentimos sobrecarregados com prazos apertados, demandas altas ou colegas difíceis de lidar. Mas, no estoicismo, a primeira lição que aprendemos é a aceitação do que está fora do nosso controle. Quando estamos estressados, geralmente é porque tentamos controlar tudo ao nosso redor. Mas os estoicos nos ensinam que devemos focar apenas no que podemos controlar, como nossas reações e atitudes. Se você está se sentindo pressionado no trabalho, em vez de reclamar ou se irritar, pergunte a si mesmo: o que posso controlar? Nessa situação, o que depende de mim? Por exemplo, se você tem uma carga de trabalho enorme, ao invés de se estressar com o volume, você pode pensar: eu posso controlar como me organizo e como priorizo minhas tarefas. Isso não significa que você vai ignorar os desafios, mas sim escolher uma atitude mais racional diante deles. Isso é uma aplicação prática do estoicismo no cotidiano. Outro exemplo seria se você tivesse que lidar com um colega difícil ou uma situação de conflito no trabalho. Em vez de reagir impulsivamente, o estoicismo sugere que você se concentre no que está dentro de seu controle. Como você escolhe responder? Ao invés de se deixar consumir pela raiva ou frustração, você pode refletir e agir de maneira mais equilibrada, sem deixar que os outros tirem sua paz. Agora vamos falar sobre relações pessoais. Todos nós passamos por momentos de desentendimentos, brigas ou até mesmo pela perda de pessoas queridas. O estoicismo nos ensina que, ao lidarmos com essas situações, é importante focar na nossa atitude e não nas ações ou reações dos outros. Por exemplo, se você tiver um desentendimento com um amigo ou parceiro, o estoicismo sugere que, em vez de culpar o outro ou esperar que ele mude, você deve se perguntar: eu posso controlar as ações dessa pessoa? Não, mas posso controlar como vou reagir. Isso significa que, ao invés de nutrir raiva ou ressentimento, você pode escolher praticar a empatia e o perdão. Isso não é ser passivo, mas ser racional e escolher como se posicionar diante da situação. Lembre-se, não podemos controlar o comportamento dos outros, mas sempre temos o controle sobre nossas respostas. Outro exemplo prático no cotidiano seria quando alguém lhe faz um comentário negativo ou ofensivo. Em vez de reagir imediatamente com raiva ou querer revidar, o estoicismo nos convida a dar um passo atrás e refletir. Pergunte a si mesmo: eu sou realmente afetado por isso ou estou apenas dando poder a essa pessoa? Ou de quando você se distancia emocionalmente da situação, a raiva tende a diminuir e a razão assume o controle.
Agora, vamos para uma situação que todos enfrentamos: dificuldades financeiras. O estoicismo nos ensina que devemos ser gratos por aquilo que temos e aceitar com serenidade as adversidades financeiras. Em vez de se desesperar ou se sentir derrotado por uma crise financeira, os estoicos nos lembram que o que é essencial não são os bens materiais, mas a nossa capacidade de ser resiliente e de reagir com sabedoria. Se você está passando por dificuldades financeiras, o estoicismo sugere que você adote a mentalidade de que as circunstâncias externas não podem nos definir. Pode ser uma boa oportunidade para refletir sobre o que realmente é necessário para a sua vida e como você pode adaptar sua visão e hábitos focando no que é mais importante. Por exemplo, ao invés de gastar com coisas desnecessárias, você pode adotar uma postura mais simples e viver com o que é essencial. Isso não significa ser resignado ou acomodado, mas sim escolher viver com mais consciência e menos apego aos bens materiais. Um último exemplo seria no momento da perda ou da morte de um ente querido. O estoicismo nos ensina que a vida é breve e que todos nós vamos passar por perdas. Embora a dor seja inevitável, o que podemos controlar é a nossa reação à perda. Em vez de ficar consumido pela tristeza ou pela raiva, o estoicismo nos convida a aceitar a morte como uma parte natural da vida. Você pode lembrar-se dos ensinamentos de Marco Aurélio, que dizia que a morte é apenas a conclusão do ciclo natural da vida. Ao aceitar a morte com serenidade, podemos viver com mais plenitude, aproveitando o tempo com os outros e com nós, mesmo sabendo que cada momento é precioso. Para aplicar o estoicismo no cotidiano, precisamos refletir sobre o que realmente está sob nosso controle e o que não está. Lembre-se, o que você faz com as adversidades é o que realmente importa. O estoicismo nos ensina que podemos viver uma vida mais tranquila e equilibrada quando nos focamos no que podemos controlar e aceitamos com serenidade o que não podemos. Então, para encerrar, espero que esses exemplos mostrem como o estoicismo pode ser uma filosofia prática e útil para lidar com as situações cotidianas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar abaixo e compartilhar com alguém que também possa se beneficiar dessas ideias. Se inscreva no canal para mais conteúdos sobre filosofia e desenvolvimento pessoal. Não deixe de assistir a estes outros 2 vídeos e aprimore ainda mais seu conhecimento.